Como será a Cidade Santa e a nossa eternidade com Deus segundo a Bíblia? A palavra de Yohanan, chamado apóstolo João, no livro de Apocalipse, nos mostra a Cidade Santa como sendo uma espécie de prédio, um tipo de edifício em forma de cubo. Apocalipse 21:17 diz que a altura dele é de 144 côvados, a medida humana que é a medida do anjo, como está no texto. Ou seja, a Nova Jerusalém é uma edificação cúbica que tem mais ou menos a altura de um prédio de 50 andares. Porque quando diz 144 côvados, medida humana que é medida de anjo, está querendo dizer que o anjo está usando uma medida humana para se referir à altura da Nova Jerusalém. E na medida humana de côvado, 144 côvados dá mais ou menos a altura de um prédio de 50 andares. A Arca de Noé tinha 135 côvados de altura, que equivalia mais ou menos a um prédio de 45 andares. A Cidade Santa é toda ornamentada de pedras preciosas, mesmo padrão que é imitado pelo Vaticano, onde quase tudo lá é de ouro. Só que a Nova Jerusalém é a morada celestial e eterna, escolhida por Yahweh, o Deus Criador. E ela não vai ficar no céu, ela vai descer para a terra, e os salvos herdarão a terra morando na Nova Jerusalém, junto com Deus. Não há nenhum templo nem santuário na Cidade Santa, e nem precisa. Aqui na terra, o templo foi criado para ser a morada espiritual de Deus, a casa de Deus no mundo, junto com os seus. É por isso que templo é só o de Jerusalém. Igreja não é templo, da mesma forma que sinagoga também não é templo. A moradia de Deus na terra é apenas aquilo que ele determinou para ser. No tempo do deserto era o Mishkan, que chamavam de tabernáculo do deserto, e Mishkan também significa morada, e depois passou a ser o templo de pedra, que em hebraico é chamado de casa santificada. Mas não será mais necessário templo na Cidade Santa, Nova Jerusalém, porque o próprio Yah, Deus Eterno, estará lá, habitando no mesmo espaço que nós, seus escolhidos. A Cidade Santa será como um grande complexo residencial em forma de cubo, cujas portas nunca estarão fechadas, e não haverá mais noite. Não haverá distinção de dia ou noite, só o brilho da luz de Deus e seu Cordeiro, Yeshua, que iluminará tudo o tempo todo. Dentro dessa edificação haverá uma rua com uma praça, onde veremos um rio que a corta, e a árvore da vida. A eternidade que nós ganharemos não é como a que Yah, Deus Eterno, possui. A eternidade dele é contínua, ininterrupta. A nossa eternidade será conquistada e mantida pelos frutos da árvore da vida, que os salvos comerão a cada mês. E nós vemos aqui no texto que a palavra mês aparece. Apocalipse 22:2. A palavra mês sendo usada dentro da era eterna. A noção de tempo será clara para nós. O conceito de mês será mantido, porque de tempos em tempos iremos nos reunir para celebrar o Deus Eterno. E para isso tem que continuar havendo alguma noção de tempo. Mas não haverão conceitos nem pensamentos terrestres, vazios e desnecessários, como comemoração de aniversário. Na verdade, comemoração de aniversário é um conceito terrestre, totalmente desnecessário, que os humanos adotaram. Ninguém ganha um ano de vida a cada ano que passa aqui na Terra. Muito pelo contrário. Yah deu um tempo determinado de vida para cada pessoa. E a cada ano que passa é um ano a menos no tempo de vida determinado que ele deu à pessoa. É uma contagem regressiva. Na verdade, cada ano, em vez de ser um ganho de vida, é uma contagem regressiva para o fim do tempo determinado de vida que Deus deu a cada um. Só que muitos humanos não estão preparados ainda para ouvir isso. Essa necessidade de manter periodicamente a nossa eternidade com frutos e folhas, como diz no texto, frutos e folhas que curam, já desmente algumas heresias que tem por aí. Por exemplo, os chamados Mormons. Eles costumam ensinar dizendo que Deus já foi um dia como nós, e um dia nós seremos exatamente como Deus é. Isso não existe. A eternidade de Deus é contínua. A nossa eternidade, que nós conquistaremos por meio do mérito de Yeshua, óbvio, será atualizada constantemente por meio dos frutos da árvore da vida.
é preciso pegarmos o que está escrito no texto sagrado, literalmente o que está escrito, para não seguir nenhuma heresia. Mas apesar da nossa eternidade não ser igual ao do Deus eterno Yah, diz o texto que lá, quando estivermos na Cidade Santa, em forma eterna e espiritual, lá nós poderemos olhar para o rosto dele. Apocalipse 22:4. Viveremos na cidade como uma cidade comum, em forma eterna. E de tempos em tempos estabelecido, poderemos nos aproximar de Deus e de seu Filho Yeshua, e poderemos olhar para ele. Lá não haverá templos, mas lá estará o trono eterno. O trono de Deus é uma peça sublime dentro do texto bíblico. É mais excelente do que qualquer templo. O trono eterno é algo que sempre acompanha o Deus eterno. Deus está sempre sentado em seu trono. Como está registrado no livro de Enoque, Enoque viu e descreveu o rosto de Yah assim: é como o ferro que arde no fogo e que ao sair emite faíscas e queima. Ou seja, você pensa numa caldeira de uma metalúrgica, uma caldeira cheia de ferro líquido em temperatura alta, muito alta. Tão alta temperatura que o ferro líquido chega a borbulhar e saltar para fora da caldeira, como se fossem lascas de fogo líquido. Foi assim que Enoque contemplou o rosto de Yah, santo, sublime e poderoso. E é assim que nós o veremos, quando estivermos de posse da nossa eternidade, que nós conquistaremos por meio da fidelidade, que é o que a palavra de Deus diz. O que dá ao ser humano a posse da vida eterna não é o conceito pagão de fé, é o conceito bíblico de fidelidade. É ser fiel ao que Deus ensinou através de seu Filho, e ser fiel até morrer. Por isso ele disse: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Amém?